Então, nós já falamos dessa palavra afeminados, que não tem nada a ver com homossexual e também não tem nada a ver com os gays. Agora vamos falar dessa palavra sodomitas. Pessoal, sodomitas, eles tinham uma cultura de não receber ninguém na casa deles, pessoas viajantes, ou seja, eles não gostavam de ajudar ninguém. Eram pessoas egoístas que adoravam outros deuses, eles se prostituíam, sim, faziam muitas coisas erradas. Mas uma das principais coisas que eles faziam, que Deus não gostava, era desprezar os outros e não ajudar. Então, os anjos, quando foram lá para visitar a cidade, tirar Ló de lá, eles ficaram na praça. E ninguém foi lá ajudar eles, nem chamar eles para ir para casa de alguém para dar comida. Então Ló fez isso, ele foi lá ajudar e eles ficaram incomodados com isso, porque ela não é. Ló, ele tinha pouco tempo que tinha mudado para lá, então ele tinha uma outra cultura. Então, eles ficaram incomodados por ver Ló fazendo isso e foram lá tirar satisfação com Ló, que não era para ajudar. Mas aí foram muitos homossexuais também. E acabou acontecendo aquela confusão lá de eles querer se ter relações com os hóspedes de Ló, que eram os anjos. Então, por causa daquilo ali, foi colocado na Bíblia tudo, e muitas pessoas vêm tirar a conclusão que os homossexuais são os sodomitas e pronto. Lá tinha mulher, tinha criança, tinha vários tipos de homens, mas por causa desse episódio que aconteceu, a culpa caiu toda para cima dos homossexuais, né? Então, os sodomitas, essa palavra sodomita aqui, ela significa homens que não gostam de ajudar outras pessoas. E Deus, ele ensina que nós devemos ajudar outras pessoas sim, entendeu? Tem muitos religiosos aí que não gostam de ajudar, entendeu? Então, afeminados aqui, a gente já viu que vem da palavra malacos, do hebraico, que significa aquele homem que é mole, aquele homem que não tem postura de resolver as coisas. São muitos homens casados que estão ali com sua família, mas se aparece uma cobra dentro de casa, alguma coisa perigosa, ele é o primeiro a sair correndo e não toma atitude. Ou um chuveiro queima, ele não consegue trocar porque ele não tem capacidade, ou sai para trabalhar, mas não consegue fazer o suficiente para levar comida para dentro de casa, o conforto para a família. Então a Bíblia considera esses homens homens incapazes, aqueles que são mole e afeminados. Então eles entram nessa palavra de afeminados, porque o homem ele tem que ser brutão, ele tem que partir mesmo para a luta, resolver as coisas com a postura que Deus colocou e não abandonar o seu posto. Nós vamos ver um exemplo de um jovem. Davi, ele conhecia as coisas de Deus. E ele sabia que ele não poderia ser um homem mole. Desde criancinha ele já era ensinado essas coisas. Então ele enfrentava até leões para proteger as ovelhas dele. Ele era pastor, né? Então, não estou pedindo para ninguém sair brigando com o leão, mas tem homens aí que não conseguem, quer criar cachorro, querem cuidar do bichinho, que coisinha fofa. Mas quando o cachorro entra na briga com outro cachorro, ele não tem a capacidade, ele não tem aquela firmeza para chegar lá já descer o cacete e separar a briga dos cachorros. Não tem, ele fica puxando ali pela corda. Eu já vi mulher entrar em briga de cachorro para poder separar, e o homem não consegue. Então, esses homens aí, Deus odeia eles, e eles se incluem nessa parte aí, os afeminados. Não são homens bonzinhos, não. Esses homens mole aí, não trata eles como homens bonzinhos. São homens detestáveis para Deus. Tem muitas coisas que se parecem ser boa, ingênua, que a gente, muitos fica com dó, mas na verdade está cometendo um grande pecado. Nós homens não devemos abandonar nossa posição de homens, apesar que no Brasil os governos querem que a gente faça isso, que nós sejamos todos sem postura masculina e que sejamos assim mais voltados pro ai, cuida disso para mim. Não, cara, vamos tomar a frente da coisa, resolver as coisas
Mesmo que o governo não queira que a gente faça isso, vamos fazer primeiramente a vontade de Deus. Se a gente for ter uma família, nós temos que ser um homem capaz de resolver nossas coisas e alimentar nossa família e não deixar passar fome. Levar roupa, levar tudo para dentro da nossa família. Se você não tiver postura e abandonar o seu posto que Deus lhe deu, você não herdará o reino de Deus. Então essa aí fica a dica para essas duas palavras aqui, ó. Todas essas pessoas aí, ó, quando elas pedem perdão para Deus aqui embaixo, elas vão ser santificadas, tá vendo? Só o versículo, e todas vão receber perdão de Deus. Entendeu? Não importa se a pessoa é homossexual ou não, se ele tiver postura para resolver as coisas e não abandonar o posto de Deus, ter firmeza em tudo que faz, cara, ele vai herdar o reino de Deus também. Agora, isso aí está voltado para qualquer tipo de homem. Se você não obedecer essa parte, infelizmente você não herdará o reino de Deus. Então, não abandone o seu posto, seja um homem firme, entendeu? E é isso.